Agora vamos fazer a leitura desse tópico onde diz sobre a representação de um ângulo. Então aqui a gente vai aprender a nomear o ângulo, a identificar o ângulo e também identificar os elementos do ângulo, que são os lados e os vértices. Podemos representar um ângulo qualquer por meio de duas semirretas de mesma origem. O ângulo representado na imagem abaixo pode ser indicado por AOB, BOA ou apenas por O. Gente, olhando aqui na imagem, o que a gente vai observar? Vamos localizar primeiro o vértice, que é esse pontinho vermelho aqui. Esse ponto, ele é a origem, né, da semirreta OA e também da semirreta OB. Essa abertura que fica entre as duas semirretas é o que a gente chama de ângulo, certo? Então, esse ponto de origem, que dá origem às duas semirretas, é chamado de vértice, vértice do ângulo. Então, nós indicamos o vértice e as semirretas, né, usando letras maiúsculas. Para nomear o ângulo, nós utilizamos essas letras que foram marcadas aí, esses pontos aí no ângulo. Por exemplo, nós temos um lado do ângulo que nós podemos chamar de OA, que é esse lado aqui que parte, né, do vértice O. O vértice é o ponto que foi nomeado de O e passa pelo ponto A. Do mesmo modo, nós podemos chamar a outra semirreta, que segue em outra direção, de OB, porque essa semirreta, ela parte do vértice O e passa pelo ponto B. As semirretas são os lados e a abertura que fica entre, né, a região que fica entre essas duas semirretas é o que a gente chama de ângulo, tá? Importante, para nomear, para a gente dar nome ao ângulo, sempre vamos usar letras maiúsculas e essas letras, elas têm que ser as letras que foram escolhidas para nomear esses pontos. Então, nesse caso, o ponto de origem do ângulo é nomeado, ou seja, é indicado pela letra O, então a gente sempre vai utilizar o acento circunflexo, que alguns conhecem como chapeuzinho do vovô, então sempre em cima da letra que indica o vértice. Nesse caso, o vértice está sendo indicado por O, então o acento circunflexo ele vai ficar sobre a letra O, ok? Então esse ângulo ele pode ser chamado de AOB, ou de BOA, ou apenas por O. Então, aqui vocês aprenderam quais são os elementos do ângulo, como identificar o ângulo e ainda como nomear o ângulo, certo?